começar esse vídeo já agradecendo demais, porque se nós estamos agora aqui nesse vídeo, nessa aula, é porque batemos a meta de 50 likes no vídeo de análise gráfica de MRI. E antes mesmo de você assistir essa aula, eu sugiro muito que você vá nessa aula de análise gráfica de MRI. Afinal de contas, um assunto depende do outro. E como esse assunto é bem mais extenso que MRU, eu vou pegar essa aula e vou dividi-la em algumas partes. Fiquem tranquilos que na última parte dessa aula de análise gráfica de MRV, eu vou avisar. Então, bora pro nosso vídeo de hoje. E eu já vou aqui, no ladinho aqui do ladinho, então prepara o print e vamos lá. MRV, movimento retilíneo uniformemente variado. Características desse movimento: velocidade variável, aceleração constante e diferente de zero e trajetória retilínea. Aceleração é a grandeza física responsável por variar a velocidade. Essa variação ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. E para calcular, ΔV dividido por ΔT. ΔV, variação de velocidade. E para calcular toda e qualquer variação de grandeza física, é a grandeza final menos a inicial. Então, variação de velocidade, velocidade final, menos velocidade inicial, dividido pela variação de tempo. Tempo final, menos tempo inicial. Unidade de medida no CC internacional, metro por segundo ao quadrado. Cuidado, tá? Eu já vi muita gente confundir na hora colocar a unidade de medida de velocidade no sistema internacional. Velocidade no sistema internacional, metro por segundo. Aceleração, metro por segundo ao quadrado. É claro, né? Vou trazer para vocês elas, as protagonistas aí do MRV, as equações. São elas: função horária da velocidade. Eu tô falando função horária, mas também podemos chamar de equação horária. E tá aqui, ó, V igual a V0 mais AT, sendo V, velocidade final, V0, velocidade inicial. A, bem intuitivo, hein? Aceleração. Tanto que, nas três equações, o terminho A de aceleração está presente. Afinal de contas, é uma das principais características. E T é o tempo, ou então o instante de tempo que eu quero calcular uma determinada velocidade. É para isso que utilizamos a primeira equação aí do MRV. Segunda equação, equação horária, também chamado de função horária do espaço. Essa é um pouquinho mais extensa. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Algumas dessas letras nós já vimos na equação anterior, sendo S, espaço final, também chamado de posição final, e o S0, espaço inicial, também chamado de posição inicial. E a terceira equação, chamada equação de Torricelli. Atenção que nessa equação nós não vamos usar o termo horária, tá? Quando a gente fala de função horária, equação horária, nós estamos falando de variáveis que dependem do tempo. Por isso esse termo, equação horária. Já na terceira equação, claro, temos aí a presença da aceleração. Mas vejam bem, na equação de Torricelli, diferentemente das outras equações, a gente não tem a variável tempo. Sendo essa equação, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. ΔS, bom, esse termo delta já comentamos aqui, significa variação. ΔS, variação de espaço, também chamado de variação de posição. Mas é de suma importância que você entenda a formação de cada uma dessas equações, como aplicar e o que significa cada letrinha. Importante que você tenha claro esse estudo, esse desenvolvimento para abraçar esse macetinho da decoreba. Essa é a minha dica, tá? Eu sei que é um assunto que divide opiniões. E sim, para os macetes nós temos macetes mais pesados, mais leves. Olha aqui, ó. Eu uso muito com meus alunos para esse primeiro macete com vi você à toa. V igual a V0 mais AT. Mas tem outros também. Vi vovó atrás do toco, vovó e vovô ainda tentam. Para a segunda equação, S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. É o clássico sorvetão, né? Tem outro macete que eu aprendi, inclusive, com o meu glorioso, maravilhoso professor Douglas Carvalho, da minha época de preparatório. Professor esse que me inspirou a fazer física. Ele falava assim, ó, só a vovó tem aquele troço quadrado no meio das pernas. Aquele troço, o AT, aquele troço quadrado, AT ao quadrado dividido por 2 no meio das pernas. Particularmente eu achei sensacional esse macete, mas fica aí critério de cada um. E para a terceira equação, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Também dica aí do meu queridíssimo professor Douglas Carvalho. Vovó e vovô, os dois andam de asa delta, mas também tem outros macetes também. Vovó e vovô, os dois num triângulo amoroso, enfim, né? No exemplo 1, dado o movimento
seguindo essa equação, V igual a 50 menos 10t, e entre parênteses eu coloquei SI. Significa Sistema Internacional. Pode parecer um detalhe bobinho para alguns, mas são raríssimos os concursos que a banca tem cuidado de escrever Sistema Internacional. Muitas das vezes coloca simplesmente SI. E esse detalhe vem para destacar o seguinte: os valores apresentados na questão estão no Sistema Internacional de Medidas. Se tratando aqui das ordens das equações que nós estamos estudando, você já de cara está vendo aqui que essa equação está se referindo à função horária da velocidade. Mas deixa eu te falar uma coisa, não espere que necessariamente o concurso vai destacar que essa é a função horária da velocidade. Você que vai ter que ter o cuidado de olhar para essa e para as outras equações do MRUV e saber em que ponto ela vai entrar. Se vai ser a função horária da velocidade, a função horária do espaço, ou até mesmo a utilização da equação de Torricelli. Ao olhar para essa equação, V igual a 50 menos 10t, das três equações, qual é que melhor vai se encaixar nessa? Justamente a função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT. E para fins de estudo, sugiro algo a mais. Coloque justamente a equação que melhor se encaixa e logo abaixo você vai colocar a equação apresentada na questão. Fazendo dessa maneira, você já vai conseguir identificar algumas grandezas. São elas: velocidade inicial igual a 50. Opa, a questão fala que está no SI, então 50 metros por segundo. Aceleração menos 10 metros por segundo ao quadrado. Coloque com valor negativo. Vamos entender o que significa valor negativo para aceleração, valor positivo para velocidade inicial. Isso vai ser de suma importância para que a gente possa identificar alguns tipos de movimento. Então aqui, ó, letra A, ó, identifique o tipo de movimento. Vamos fazer uma coisa bem completa. Isso vai desde é progressivo ou é retrógrado? É acelerado ou desacelerado? Desacelerado também chamado de movimento retardado. Para a gente poder saber se é progressivo ou retrógrado, olha aqui, ó, o sinal da velocidade inicial. Olhe para ele. Positivo. Então, se o sinal da velocidade inicial for positivo, movimento progressivo. Agora, olha aqui. O sinal da aceleração negativo significa que o movimento está em um sentido e a aceleração gerada está no sentido contrário. O corpinho, ele está seguindo no sentido positivo, porém diminuindo a sua velocidade. Uma situação muito comum que acontece no momento que você pisa no freio. Então, o sentido do movimento é aceleração no sentido contrário. Então, se trata do movimento retardado, também chamado de desacelerado. Quando essas grandezas tiverem sinais contrários, aí você vai pensar em duas vezes. Movimento desacelerado, também chamado de movimento retardado. E, consequentemente, se o sinal da velocidade inicial é positivo e o da aceleração também fosse positivo, movimento acelerado. Por quê? O sentido do movimento é e a aceleração no mesmo sentido. A aceleração no mesmo sentido vai fazer com que, sim, a velocidade aumente. Muito cuidado. Por quê? Se o sinal da velocidade inicial fosse negativo e o sinal da aceleração também negativo, movimento acelerado, porque ambas as grandezas estarão no mesmo sentido. É dessa maneira que a gente vai poder classificar entre o movimento acelerado e o movimento retardado, também chamado de movimento desacelerado. E por que eu estou fazendo questão de falar movimento retardado, movimento desacelerado? Porque eu já vi concursos adotarem o movimento retardado e outros adotarem movimento desacelerado. Já vi alguns candidatos, de tanto estudar apenas o termo movimento retardado, e chegar na prova movimento desacelerado, simplesmente se embananou por conta da palavrinha desacelerado, por estar acostumado com movimento retardado. Então é muito importante que você tenha esclarecido que um é a mesma coisa que o outro. Movimento desacelerado é a mesma coisa que movimento retardado. E ó, não esquece de já deixar aqui nos comentários se tá fluindo, se tá entendendo. Letra B. Instante de tempo em que há inversão do movimento, ou seja, de um movimento progressivo ir para um movimento retrógrado e de um movimento retardado ir para um movimento acelerado. Então isso quer dizer inversão do movimento. Esse detalhe da inversão do movimento, eu já vi concursos apresentarem essa pergunta assim, ó: calcule um instante de tempo em que há o repouso momentâneo. Então, atenção, essa explicação que eu vou dar serve para ambas as perguntas. Enfim, é a mesma pergunta, só que com outras palavras. Então, para que possa ocorrer uma inversão do movimento,
vem aqui comigo. O que está acontecendo inicialmente com esse corpinho, então com esse móvel? Olha só, a velocidade inicial no sentido positivo da trajetória. Em termos mais práticos, o corpinho está indo para onde ele quer ir. É isso. Então tô eu aqui, atrasada para chegar. Cheguei no lugar, eu vou parando aos poucos. Nisso que eu tô parando aos poucos, eu estou indo para onde eu quero ir. Sei lá, para alguma aula que eu esteja atrasada e tudo mais. Eu tô indo para onde eu quero ir. Mas quando eu estiver chegando, eu vou diminuindo a velocidade. Então, aceleração no sentido contrário. Então, é isso que está acontecendo inicialmente. Movimento progressivo e retardado. Para que possa ocorrer a inversão do movimento, eu venho até parar. Ao parar, aí eu vou inverter o meu movimento. Ou seja, tô eu aqui. Tô eu parando e diminuindo a velocidade. Diminuir, chegou a zero. Repouso momentâneo. Eu olho, eu nem precisava vir pra aula. Vou voltar pra casa. E nisso aí estou invertendo o movimento. Então, de um movimento progressivo, vai virar um movimento retrógrado. De um movimento desacelerado, vai ser um movimento acelerado. Porque para voltar para casa a gente até aumenta a velocidade, né? E por isso que na letra B tá aqui, para que ocorra essa inversão do movimento, essa velocidade final, ela primeiro tem que ser igual a zero. Então, em que instante de tempo isso aqui vai acontecer? Onde tem V, eu vou substituir por zero. E tá aqui, zero é igual a 50 menos 10t. Pega esse menos 10t, tá no membro, joga lá para outro membro. De menos vira mais. E aí, isolando o terminho t, nós vamos pegar esse 10, tá multiplicando, vai para outro membro, dividindo. 50 dividido por 10 é igual a 5 segundos. Tá aqui o sentido do movimento, tá aqui a aceleração. Então, em 5 segundos, ocorre o repouso momentâneo. Ocorrendo o repouso momentâneo, aí nós teremos a inversão do movimento. Então, num tempo de 5 segundos, para que possa ocorrer a inversão do movimento e, consequentemente, o repouso momentâneo. Agora, eu acredito que a gente está bem aquecido para entender o gráfico da função horária da velocidade. Gráfico, velocidade em função do tempo. E fiquem tranquilos, tá? Eu sei que vocês estão meio assustados com essa penca de gráfico, Débora, pelo amor de Deus, quantos gráficos a gente vai estudar. Calma, é um gráfico velocidade por tempo, velocidade por tempo. O que acontece? Eu achei melhor desmiuçar um pouco mais esse gráfico para poder mastigar para vocês algumas pegadinhas dos concursos, que eu sei que vocês gostam, para ficarem ligados nisso, tá? E detalhe, vocês estão percebendo que nos 4 gráficos aqui apresentados, o gráfico de velocidade por tempo do MRUV é uma reta crescente ou decrescente. E aqui, mais uma vez, é aquela ponte com a matemática. V igual a V0 mais AT. Tem algum termo elevado ao quadrado? Não tem. Ou seja, se trata de um gráfico de uma função do primeiro grau. E aí, o que eu fiz? Eu peguei essa função horária da velocidade, que nós temos aqui na física, e tirei a sua maquiagem. Ao tirar a maquiagem, olha o que a gente tem, a função do primeiro grau. Y é igual a x mais b. Mas, opa, eu só fiz aqui, eu coloquei b mais ax. Tanto faz, tá? Y igual a x mais b, ou y igual a b mais ax, para justamente destacar cada terminho. A velocidade que nós temos no gráfico, em qual eixo a velocidade? Em qual eixo? O eixo Y. E lá na matemática, aqui o eixo Y, de fato. E aqui V0, lá na matemática, o termo independente é onde corta o gráfico no eixo Y. Opa! Tá batendo, gente? Tá batendo. E nós temos aqui, olha, o terminho T, o tempo, o eixo dos tempos, que lá na matemática tá aqui, no eixo X, no eixo X. E vocês podem perceber que em relação a cada letrinha, para a letrinha A, eu coloquei um destaque ali, né? Por que eu coloquei esse destaque? Muito cuidado, tá? Na física, esse A representa a aceleração. E lá na função do primeiro grau, esse A é o chamado coeficiente angular da reta. É esse termo que vai indicar a inclinação na reta. Mas, Débora, aqui no gráfico aqui também é a mesma coisa também, né? A aceleração, ela vai indicar a inclinação. Tanto que aqui, eu já estou me adiantando, eu já vi que você escreveu uma parada dessa aqui. Então, a aceleração também não vai indicar a inclinação? Vai. Só que tomem cuidado para não chegar numa prova de matemática e analisar a função do primeiro grau e querer colocar esse A como aceleração.
Tá errado? No que se diz respeito a uma questão de física, não tá errado. Mas na matemática, numa prova discursiva, é certo, isso vai dar ruim. Ou até mesmo numa prova objetiva, tá? Eles podem querer ali fazer uma mistureba, sendo que no corpo do texto não juntou esses dois contextos. Sim, é muito comum você se deparar com uma questão de física, com toda essa análise matemática, extremamente comum, assim como numa questão de matemática, fazer uma ponte com a física. Isso é comum, mas se não tiver isso no corpo do texto, e se nas alternativas tiver uma pegadinha, pode dar ruim, tanto numa prova objetiva quanto numa prova discursiva. Então, atenção com esse terminho A, por isso que eu fiz esse destaque. Na função horária da velocidade, esse A é de aceleração. Vai representar pra gente a inclinação da reta? Vai, mas muito cuidado com esse detalhe para você não querer arrastar para matemática e falar que isso aqui, pá, isso aqui é aceleração. Cuidado, tá? Esse A aqui, na função do primeiro grau, é o coeficiente angular, que também determina a inclinação da reta. Mas só toma cuidado para você não querer indicar, meter ali uma aceleração e o corpo do texto não mencionar isso, vai dar ruim na sua prova. Nesse gráfico, velocidade por tempo. Bom, uma coisa que de cara você já pode anotar aí. O que significa dizer uma reta crescente ou decrescente num gráfico velocidade por tempo? Só vai indicar meramente o sinal da aceleração. Ou seja, se a reta for crescente, a aceleração será positiva. Se a reta for decrescente, a aceleração será negativa. Bateu o olho, viu lá, reta crescente ou decrescente? Filho, você não pode dar bobeira em querer falar que vai ser um progressivo, pelo amor de Jesus Crowley. Ao bater o olho, você só tem como indicar se o sinal da aceleração é positivo ou negativo. Olha aqui na letra A. Nós temos uma reta crescente? Sim. Aceleração positiva? Sim. Mas e o sinal da velocidade? A velocidade inicial positiva. Opa! Velocidade inicial positiva e aceleração positiva? Então, na letra A, nós temos um movimento progressivo, porque o sinal da velocidade inicial é positivo. Significa que o corpinho ele está se deslocando no sentido positivo da trajetória. Então, tá aqui, ó, o corpinho se deslocando no sentido positivo e a aceleração na letra A, sinal positivo. Então, o movimento ele é progressivo e acelerado. Então, tipo de movimento na letra A, por isso está aqui anotadinho, ó, progressivo e acelerado. Agora, letra B. A letra B, eu sei que vocês já estão ligados que esse V0, ele está abaixo do eixo positivo. Então, o V0, posicionado dessa maneira, abaixo do eixo positivo, nós temos um sinal negativo. Então, nesse caso, velocidade inicial negativa e uma aceleração positiva, tem um paranauê aí. Até mesmo porque, nessa situação, na letra D nós temos uma situação muito parecida, tá? Só que em vez de ser uma reta crescente, é decrescente. Nós teremos a classificação dos tipos de movimento em dois momentos, ou seja, em dois instantes de tempo. Vem aqui comigo. Nós vamos analisar o que vai acontecer com o corpinho até 3 segundos e após 3 segundos. O que vai acontecer? Qual vai ser o tipo de movimento? Até o intervalo de tempo 3 segundos, nós teremos velocidades com sinal negativo. Sinal negativo de velocidade com uma aceleração positiva. Então, até o tempo de 3 segundos, tudo velocidade negativa, tudo negativo, tudo negativo. Com aceleração positiva, nós teremos um movimento desacelerado, também chamado de movimento retardado. Bom, até 3 segundos, o sinal da velocidade é negativo, então o movimento será retrógrado. Então vamos deixar aqui, ó, bem anotado, bem bacaninha. Até o tempo de 3 segundos, o movimento é retrógrado e retardado. Tá vendo que eu tô sempre colocando? Retardado é a mesma coisa que desacelerado. Anote dessa maneira, confia. E no segundo instante de tempo, após 3 segundos, nós teremos velocidades com sinal positivo. Depois de 3 segundos, o que vai acontecer com o movimento? Ele será progressivo porque o sinal das velocidades é um sinal positivo. Então, movimento progressivo e acelerado. Porque se velocidade positiva com aceleração positiva, então tá aqui, ó, movimento acelerado. E
Letra C, tá aqui, ó, uma reta decrescente. Reta decrescente, nós só podemos ter certeza do sinal da aceleração. Aceleração negativa, aceleração negativa. Mas, vejam bem, na letra C, olha aqui, o sinal das velocidades envolvidas. Um sinal positivo. Sinal positivo, então o movimento, ele é progressivo, mas o sinal da aceleração no sentido contrário, né? O movimento, ele é progressivo, só que a aceleração no sentido contrário. Então é progressivo e desacelerado, também chamado de retardado. Então tá aqui, ó, letra C, progressivo e retardado. E tá aí, ó, é porque não teve espaço mesmo escrever o desacelerado. E letra D, mais uma vez, teremos que analisar em 2 instantes de tempo. Até o tempo de 5 segundos e o que vai acontecer após 5 segundos. Vamos lá, até 5 segundos, o sinal das velocidades, um sinal positivo. Aceleração negativa, então, até 5 segundos nós temos um movimento progressivo, porque o sinal das velocidades, um sinal positivo, só que sinal positivo e aceleração negativa, tá no sentido contrário, né? Então o movimento será retardado, progressivo e retardado. E por isso tá aqui, ó, até o tempo de 5 segundos, progressivo e retardado, também chamado de desacelerado. Abaixo do eixo positivo, nós teremos agora, após 5 segundos, um sinal de velocidade aqui, gente, um sinal negativo de velocidade. Opa! E a aceleração também negativa. Então tá aqui, ó. Aqui é o sentido que a gente está adotando na aula como positivo, né? Então agora o sentido negativo. Então ele tá voltando. Então movimento retrógrado. Só que a aceleração também está nesse sentido, né? Sinal da velocidade negativa e aceleração negativa, o que vai acontecer? Vai voltar, mas vai voltar rapidão. Então o movimento será acelerado após 5 segundos. Então tá aqui, ó, depois de 5 segundos, movimento retrógrado, porque ele vai estar voltando e voltando rapidão, né? Movimento retrógrado e acelerado. Show? Olhem essas 2 informações. Inclinação. A gente já comentou por alto, quando a gente tirou essa maquiagem física, sobre esse terminho aqui, é a aceleração, que também indica a inclinação. Bom, e para calcular esse A de aceleração, ou então lá na matemática, né, o coeficiente angular, basta a gente calcular a tangente do ângulo de inclinação. Então, para a gente poder enxergar bacaninha esse ângulo, eu vou fazer um pontilhado aqui, paralelo ao eixo dos tempos. Então tá aqui, ó, o ângulo de inclinação dessa reta. O cálculo da tangente desse ângulo de inclinação vai nos informar a aceleração. Como é que a gente calcula a tangente de um ângulo? Não é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente? Vem aqui comigo no gráfico. Olha só. Nós temos aqui o nosso cateto oposto dividido pelo nosso cateto adjacente. Opa! Nosso cateto oposto nada mais é que V menos V0. Tá aqui, ó. O cateto oposto é justamente o valor dessa distância aqui, ó. V menos V0. E o cateto adjacente está onde? No eixo dos tempos. T menos T0. Como eu estou fazendo essa análise aqui na origem, então esse tempo inicial igual a 0. Então, ó, variação da velocidade dividido pela variação de tempo. O que é isso? É o cálculo da aceleração. Tá aqui, acabei de te provar através dos estudos da física que o cálculo da tangente desse ângulo vai nos informar a inclinação na reta? Vai. E a inclinação na reta vai nos informar o quê? O valor da aceleração. E por isso essa informação aqui, ó, a inclinação da reta vai nos informar o valor da aceleração. O que bate direitinho com o cálculo também da tangente desse ângulo. A gente acabou de ver essa análise no gráfico. Logo, quanto maior for a inclinação dessa reta, maior será a aceleração. E assim como eu falei na aula de MRU, muito cuidado com esse detalhe, porque isso pode te ajudar a matar a questão sem ter que ficar muito tempo agarrada nela. A área de um gráfico
velocidade por tempo vai nos informar a distância percorrida. E essa área que eu me refiro, atenção, é da curva até o eixo dos tempos. É da curva até o eixo dos tempos. Muito cuidado na hora de calcular a área desse gráfico. E para a gente poder fechar e firmar legal essa primeira parte da aula de análises gráficas de MRUV, que nós vamos entrar aí com uma questão. Então, vou sair daqui da frente, se quiser printar, anotar, fiquem à vontade para a gente poder entrar aí com uma questão da PUC. Dê aquela pausa, tente fazer a questão e depois dá o play aí para ver a resolução. Dizendo o seguinte, que o movimento de um objeto está representado, descrito, enfim, por esse gráfico. Podemos afirmar que, e aí dentre as alternativas, pede o seguinte, a aceleração, a distância percorrida, e analisando aqui todas as alternativas, a gente pode perceber que pede o valor da aceleração, da distância percorrida, num tempo de 5 segundos. Atenção, tá? Em todas as alternativas destaca o tempo de 5 segundos. Então, sistema internacional, tanto para a velocidade quanto para o tempo, só vou deixar aqui bonitinho, né? Entre parênteses, só enfatizando que é a unidade de medida para a velocidade. Então, nós vamos direto ao ponto, tá? Para o tempo de 5 segundos. Mas o cálculo da aceleração nós podemos aplicar tanto para um tempo de 5 segundos quanto para um tempo de 10 segundos. Afinal de contas, a aceleração ela é constante, ou seja, ela é a mesma para todo e qualquer intervalo de tempo. Então, definitivamente, vamos concentrar a nossa atenção no tempo de 5 segundos. Mas, se você quiser calcular a aceleração num tempo maior, tá? O valor da aceleração não muda. A distância percorrida não. Cuidado. Então, vamos lá. A aceleração, variação da velocidade pela variação de tempo. Num tempo de 0 a 5 segundos, ou seja, no ΔT de 5 segundos, a velocidade vai variar de 0 até 10. Então, vamos calcular a aceleração? Então, tá aqui, ó. No intervalo de tempo de 5 segundos, a velocidade variou em 10 metros por segundo, ou seja, a velocidade saiu de 0 e foi para 10. Então, variação de velocidade dividido pela variação de tempo. 10 dividido por 5, 2 metros por segundo ao quadrado. E nós já esperávamos um sinal positivo para a aceleração. Olha aqui, ó, o gráfico velocidade por tempo, uma reta crescente. O sinal da aceleração positivo, então já esperávamos um sinal positivo. Junto com o sinal positivo da aceleração, nesse caso, temos apenas valores positivos para a velocidade. Então, o movimento aqui, ele é progressivo e acelerado. Bom, com isso a gente corta uma alternativa. Vamos lá, distância percorrida. Como é que a gente calcula a distância percorrida mesmo? É a área da curva até o eixo dos tempos. Então tá aqui, ó, vou calcular a distância percorrida agora aqui em 5 segundos, da curva até o eixo dos tempos. Então, vamos pintar aqui, ó, a área que a gente vai ter que calcular, bonitinho. Agora a área sim, atenção com o tempo para a área, hein? 5 segundos. E aí nós temos aí a nossa clássica área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Base, 5, vezes altura, 10, dividido por 2. 50 dividido por 2 igual a 25 metros. Sistema internacional, hein? Afinal de contas, velocidade metros por segundo, aceleração metros por segundo ao quadrado. Então, a distância percorrida tem que estar em metro. E com isso, o gabarito é letra C. Aqui no canal tem um vídeo onde eu explico detalhadamente o meu trabalho. Sugiro muito que você assista. Me siga lá no Instagram, porque tem muita informação que eu passo primeiro lá no Instagram. Dentre elas, o Projeto Live, que já eu vou voltar com esse Projeto Live aqui no canal. Projeto, inclusive, gratuito. E outros projetos também que eu quero dar um pontapé aqui no canal. E antes da gente ir para a segunda parte aqui da nossa aula, eu quero trocar uma ideia com vocês sobre uma meta para a gente ir para um próximo conteúdo. Fiquem tranquilos que a segunda parte de análise gráficas de MRUV já está garantida, vai rolar aqui no canal. Eu quero agora conversar com vocês de uma meta de like para a gente entrar
em mais um tipo de movimento na cinemática. Movimentos na vertical, tanto para queda livre quanto para lançamento vertical para cima. E para que a gente possa ter futuramente essa aula também mastigadinha, nesse mesmo modelo que foi em MRU, que está sendo agora em MRUV, vou colocar a meta de likes para esse vídeo de 100 likes. Quando esse vídeo, ou seja, essa primeira parte de análise gráficas de MRUV bater 100 likes, eu vou trazer aqui no canal uma aula completa com exercícios, teorias de queda livre e lançamento vertical para cima. E na segunda parte de análise gráficas de MRUV, eu vou colocar mais uma meta para a gente ir para um outro assunto. Segura aí essa segunda parte. Então, meus amores, mais uma vez, muitíssimo obrigada por você ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Olha, eu juro que eu fiquei pensando se essa parte do vídeo ia pro canal, se não ia. Aí eu deixei no final mesmo, né? Que é a piadinha com a equação de Torricelli. Eu sei que muitos conhecem. Mano, eu sempre critico essa piadinha. De verdade, eu sempre critico. Eu sempre falo, meu Deus, que piadinha péssima. Mas eu sempre conto em sala de aula. E eu tô contando aqui no vídeo também, que é o seguinte. Vocês sabem por que Torricelli não ia ao cinema? É porque ele não tem tempo. Ah, vai. Pra quem não conhece, essa piada é engraçada. Mas pra quem já conhece, já tá batido, né? Essa roupinha aqui, que eu não sei se serve pra praia, só quero dar aula.